Então, tá, estamos ao vivo agora. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui presente. Hoje a gente está com o prefeito de Vitória do Espírito Santo, o Luciano Rezende. A gente conhece ele, é referência, um dos melhores prefeitos do Brasil. Ganhando, Vitória tem vários prêmios que vem acompanhando, né, e tendo, desde gestão, cidade inteligente, transparência, gestão. Então, a gente quer vir aqui te ouvir, Luciano, e você dar uma aula para nós aqui de Poços de Caldas, que esse novo normal já está pedindo isso, né, para uma cidade mais inteligente. Então, a nossa primeira pergunta para você: o que é cidade inteligente? Iula, boa noite a todos. Eu queria dizer da minha honra de estar conversando com vocês, é um prazer. A pergunta ela é muito importante, porque quando a gente fala cidade inteligente, as pessoas pensam que isso é papo de tecnologia de informação, de pessoas ligadas a computador. Não é. O que é uma cidade inteligente? Olha, a gente precisa de lembrar sempre disso. A cidade inteligente é aquela que usa inovação, criatividade, que nem sempre tem relação com tecnologia, usa também tecnologia para fazer as coisas melhor, mais barato, com menos recurso, atender quem mais precisa e, por isso, se tornar uma cidade mais justa, mais humana e mais feliz. Então, vamos lá de novo. O que é uma cidade inteligente? Vocês têm que contar uma historinha para poder nunca mais esquecer. A cidade inteligente é aquela que usa inovação, criatividade, tecnologia, novas formas de fazer para fazer mais com menos recursos, fazer melhor, ajudar quem mais precisa e, por isso, se tornar uma cidade mais justa, mais humana e mais feliz. Isso é que é a cidade inteligente. Por que eu falo que não é necessariamente tecnologia? Porque a cidade inteligente é uma postura. Nós temos aqui em Vitória 2 exemplos que eu dou de decisões inteligentes. Uma que foi feita com uma lata de tinta e um pincel e que não tem nada a ver com tecnologia. O calçadão de Vitória, quando nós assumimos a prefeitura de Vitória, o calçadão principal tinha um conflito entre as pessoas que usavam rodinhas e as pessoas que usavam tênis. Então, quem tinha patins e skate estava em conflito com quem estava caminhando ou correndo. As bicicletas não eram muito parte do conflito, tinha também, mas não era muito parte do conflito, porque tem uma ciclovia segregada, separada. Então, estava mais ou menos resolvido. Agora, o conflito era entre o patins, o skate e as pessoas que andam ou correm. E nós tivemos reunião, eu gosto muito de trabalhar com comitê, com espaço de crise, que é o horário do almoço, para reuniões que duram 20 minutos a 30 minutos. Então, chegou, objetivo, já levantou e saiu, para poder resolver problemas do dia. Então, nós fizemos um comitê de crise, colocamos todo mundo envolvido. Gente, tem conflito no calçadão, como é que a gente vai resolver? Então, estava ali o secretário de esportes, da Guarda Municipal, enfim, todo mundo envolvido. Parques e praias, todo mundo envolvido. E aí, as ideias foram o seguinte: faz uma ciclovia para patins e skate. Ok, faz. Com que dinheiro? Quem é que paga isso? Quanto tempo vai demorar para poder fabricar uma ciclovia de 5 quilômetros numa praia mais importante de Vitória, né? Então, como é que faz isso? A gente toma posse em janeiro, então tinha o verão pela frente. Quando isso for construído, o verão já acabou. Como é que a gente resolve agora? Isso não é uma boa ideia. Bom, aí alguém sugeriu o seguinte, que foi a ideia que nós aprovamos. Pega uma lata de tinta, um pincel e faz uma faixa amarela dividindo o calçadão, os 5 quilômetros do calçadão. Igual uma pista de BR que tem uma faixinha amarela que não pode ultrapassar no meio. Ok? Igualzinho. Desenha a rodinha de um lado, desenha tênis do outro e começa a educar a população. Isso deu muito certo. No primeiro verão, 70% das pessoas obedeceram à separação. Hoje, é raro quem não obedece. E não precisou de guarda municipal, só a corresponsabilidade.
Isso é muito importante. Essa palavra eu uso muito, a gestão compartilhada. É isso que eu ia te perguntar. O que é gestão compartilhada, que você foi referência no livro publicado, Olha, Gestão Compartilhada, Cidade de Todos. a gestão compartilhada é um governo em que eu uso o lema somos todos prefeitos. Todo mundo é prefeito. A gestão é compartilhada. Todo mundo é chamado para conselhos. Nós temos mais de 2.000 conselheiros em Vitória. Só a educação tem 1.500 conselheiros eleitos pelas escolas. Então, é todo mundo discutir. Quando você coloca várias pessoas para discutir um desafio, a solução aparece. A gestão é compartilhada. Não adianta o prefeito sozinho ficar tentando resolver as coisas. Por exemplo, agora isolamento social. As pessoas falaram: você tem que exigir que as pessoas não andem no calçadão. Aí eu falo assim: exigir como? Não, você tem que forçar. Forçar como? Você tem que levar a polícia, ok. E se a pessoa não quiser fazer? Você tem que prender, ok. Como que eu vou prender? Quantas pessoas? São quantos ônibus eu vou precisar de prender? E eu vou levar para onde essas pessoas foram presas? Isso não funciona, isso é uma fantasia. As pessoas têm que saber que não podem se aglomerar e elas têm que entender que elas têm que fazer a parte dela. Como é que você faz isso? Mudança de cultura, educação, repetitivo. Então, eu confio muito na corresponsabilidade. Não existe bom resultado em gestão sem a corresponsabilidade. Todo bom resultado em gestão tem a participação coletiva. Não existe bom resultado em gestão individual. Tem que ter a participação, a aceitação coletiva. Então, a gestão compartilhada, o nome já diz, compartilha os desafios, as soluções, as ideias com todo mundo. Somos todos prefeitos. Eu tenho o meu telefone celular, que está aí no meu Instagram, no meu Facebook, no meu Twitter. É o telefone celular que eu estou usando aqui para transmissão. É o meu. Então, todo mundo tem esse telefone celular. Todo mundo se comunica comigo. Agora mesmo, antes da nossa live, chegou uma pessoa que eu ainda não a conhecia, dizendo: prefeito, por que uma quadra de uma praça está aberta e a outra não está aberta? Acabou de fazer essa pergunta. Eu já liguei para a equipe já foi lá para ver o que está acontecendo. Então, quando a gente faz isso, a gente evita que um ruído, que é essa reclamação individual, vire uma crise. São cinco passos que sempre acontecem. Ruído, se você não resolver, vira um problema. O que é um problema? É um ruído compartilhado por muita gente da comunidade. Se você não resolver o problema, ele vira uma crise. O que é uma crise? É um problema compartilhado por gente além da sua comunidade. A pessoa não está lá, mas ela sabe que o problema aconteceu. Geralmente, isso acontece quando a mídia cobre o problema. Quando você tem vários problemas, várias crises que você não resolve, você acaba com a reputação do seu governo. Acabando com a reputação, você acaba com a governabilidade. Porque reputação e governabilidade andam juntos. Poxa, prefeito Luciano, que bacana. Como é que você chegou a essa conclusão? Isso é Maquiavel. Isso não foi eu que falei, Maquiavel. Reputação e poder andam juntos, são gêmeas siameses. Ele escreve assim, são gêmeos siameses. Então, se você perde a reputação, você perde a capacidade de governar, perde a credibilidade. Eu só estou convidado aqui para falar para vocês porque existe uma credibilidade, existe uma reputação, senão eu não estava convidado. Então, você tem que defender a sua reputação como uma pedra preciosa, em exemplo, em atitudes. Eu não posso estar falando uma coisa aqui e alguém depois entrar em contato com vocês e falar: não é isso não, olha, o que ele está falando não é verdade, não, acontece uma outra coisa. Eu não posso. Eu perco a minha credibilidade. Então, você tem que ter a sua reputação junto com as pessoas na solução dos problemas e na corresponsabilidade. Então, eu sempre falo o seguinte: somos todos prefeitos e todo governo tem que ser reto, rápido, eficiente, transparente e online. Online, porque todos precisam de acessar. Só há uma forma: online. O telefone celular, se vocês quiserem, aí baixem o aplicativo Vitória Online. Ele está no App Store e ele está também no iOS, se eu não me engano. Né? Você baixa esse aplicativo. Desculpa, você baixa esse aplicativo gratuitamente e você acompanha os serviços da Prefeitura de Vitória. Não existe fila em Vitória mais, porque as consultas são marcadas todas pelo telefone celular. Não tem fila, todo mundo marca de casa na hora que quer. Quando tem vacinação, você agenda o seu dia e hora. Não tem fila também. Quando tem um curso de música, por exemplo, da Prefeitura,
tudo online. Quando você tem um edital de cultura, tudo online, auditado. Né? A outra ação de cidade inteligente que não nos custou nada e que economizou quase 25 milhões foi quando nós chegamos na prefeitura, nós pegamos os livros atas de todas as escolas com pré-matrícula, pegamos uma pessoa, um computador simples, e ela digitou o nome de todas as crianças. Quando chegou no final da digitação, apareceram 1.000 vagas. 1.000 vagas. 1.000 vagas são 2 centros de educação infantil, cada um a 10, 15 milhões para ser construído. Olha o que a gente economizou. Então, cidade inteligente, faz mais com menos, ajuda quem mais precisa, faz melhor, gasta menos e se torna uma cidade mais justa, mais humana e mais feliz. Então, pegando esse conceito, Luciano, além da cidade inteligente, a gente tem outro conceito de cidades sustentáveis. Como é que ela insere a cidade sustentável numa cidade inteligente? Bom, outro termo que todo mundo precisa de entender o que é, porque é uma palavra muito nova e muito difícil de compreender. Sustentável. Sustentável, o nome já diz que se sustenta. Ou seja, qualquer decisão tem que permanecer, tem que ficar sustentada durante o tempo todo. Quando você, por exemplo, corta uma floresta para fazer carvão, vai chegar uma hora que essa floresta não vai existir mais. Então, isso não é uma atitude sustentável. Quando você planta uma floresta para fazer carvão e você vai recuperando essa floresta, sempre equilibrando, essa é uma decisão sustentável. Você vai ter sempre ali madeira para usar porque você está replantando. Então, as decisões têm que ser sustentáveis. E cada decisão, Iula, tem que ser discutida até que ela seja sustentável. Né? Uma pessoa chega e fala assim, vamos fazer aqui uma obra grande e colocar todo mundo dentro. Será que vai ser usada essa obra grande? Será que as pessoas vão se apropriar disso? Será que não vai virar um elefante branco? Você inaugura, depois ninguém usa? Então, as decisões têm que ser sustentáveis. E a gente tem que lutar o tempo inteiro para que as coisas sejam sustentáveis. Às vezes, a gente tem coisas funcionando que não vão se sustentar durante muito tempo. Outra coisa, tem que ter um sistema de financiamento que possa se manter. De onde vem o recurso? É muito comum as pessoas apresentarem ideias maravilhosas para mim sem dizer de onde vem o recurso. Né? A ideia é ótima. A ideia a gente pode ter todo. Vamos construir uma quadra em Poços de Caldas, suspensa na praça principal da cidade, suspensa por dirigíveis. Vai ser lindo, vai ser a quadra suspensa mais linda do mundo. Quem é que paga isso? Quanto tempo isso vai ficar funcionando? Então, as ideias, estou dando uma ideia aqui, fantasiosa, porque algumas coisas às vezes chegam para a gente e são absolutamente fantasiosas. Quando a gente teve essa discussão do conflito, algumas pessoas falaram, faz uma ciclovia para patins, uma ciclovia para skate. Isso não é sustentável. Não tem condição de fazer 2 ciclovias num custo. Onde tem isso no mundo? Né? Outra coisa, ciclovias e ciclorotas e bicicleta. Nós estimulamos muito em Vitória. E aí o debate, nós construímos mais ciclorotas, ciclovias e ciclofaixas em 8 anos de governo do que foi construído em toda a história da cidade de Vitória. E as pessoas diziam assim, você vai fazer bicicleta compartilhada? Cadê as ciclovias em toda a cidade? E eu dizia o seguinte, aonde tem cidade no mundo coberta por ciclovia em todos os lugares? Aonde? Qual cidade? Né? Na Europa tem negativo, a Europa tem ciclorota. Tem ciclorota pintado no chão. Mas as pessoas respeitam porque há uma corresponsabilidade. Se você for construir ciclovias para poder as pessoas andarem de bicicleta, não tem condição. Por exemplo, nós estamos fazendo em Vitória bairros de velocidade segura. É um pacto. O que tem no bairro de velocidade segura? Chão pintado e placa, e boa vontade. É um pacto, mas trânsito é um pacto. Eu aprendi com um dos prefeitos de Barcelona que trânsito nada mais é do que pacto. Por que a gente para na luz vermelha e anda na luz verde? Por que não é o contrário? Porque o mundo inteiro pactou que vermelho era para parar, verde era para andar. Se fosse o contrário também, a mão inglesa não é do outro lado? A mão inglesa é do outro lado porque pactuou que é do outro lado. Então, assim, trânsito é pacto. A pessoa fala, tem que colocar mais guarda de trânsito. Ok. Quantos guardas de trânsito? Vitória tem mais de 1.000 cruzamentos importantes. Quantos guardas de trânsito eu vou precisar? Porque não é só 1.000. Tem turno.
Ah, Sim. são 5 mil, 7 mil guardas municipais, ok. Quem vai pagar isso? Posso aumentar o seu imposto para você pagar? Não, não aumenta o meu imposto. Não. Então, essa ideia não é sustentável. Qual é a ideia sustentável? Respeitar a sinalização de trânsito. Essa é a ideia sustentável. Só há um caminho para o trânsito, educação para o trânsito. Então, a gente tem que fazer as discussões que sejam sustentáveis, porque elas permanecem o tempo todo. Sustentável é o seguinte, que se sustenta, que fica, que permanece, que é viável. Então, vamos lembrar assim, o que é sustentável? Aquilo que é viável, permanentemente. Tá, então, tá tendo um monte de pergunta, mas até a gente está seguindo aqui. Outro contexto, você falou muito de gestão compartilhada, a sociedade participar do processo, somos todos prefeitos. E a empresa privada, como é que você vê essa parceria da empresa privada nessa gestão compartilhada? Fundamental. Ela é parte da sociedade como as pessoas são. As pessoas físicas e jurídicas são parte da sociedade. Por exemplo, os espaços em Vitória de bicicleta compartilhada são concessão pública. Tem uma empresa que opera e tem patrocinadores, e a prefeitura dá o espaço. Os quiosques na Praia de Vitória, concessão pública. Empresas ganharam a concessão, organizam o quiosque, a gente cobra muito pouco de aluguel, porque o que a gente quer é que o turista tenha bom serviço e a praia seja movimentada. Tá. Outra pergunta que estão fazendo aqui, nessa transição que você fez, vocês tiveram que contratar empresas de TI ou os próprios funcionários trabalharam essa inserção dessa cidade inteligente? Olha, nós acabamos de noticiar no portal da Prefeitura de Vitória que o nosso modelo de acompanhamento de finanças no período da pandemia foi instituído pela Associação Brasileira de Secretários Municipais de Fazenda, feito pela TI da Prefeitura de Vitória. Então, quando me chegavam com alguma ideia de TI, eu perguntava o seguinte, qual é o custo? Não, o custo é tanto. Não. Tem que fazer com a equipe da casa. Custo zero. E, inclusive, está disponível para qualquer prefeitura. Por quê? Porque tem que ser sustentável. Nós vamos precisar de um monte de mecanismos de tecnologia. Então, eu tenho que contratar pessoas para a prefeitura, servidores da prefeitura, que possam me ajudar a montar essas coisas. Eu não tenho como a cada ferramenta de TI contratar, pagar uma empresa caríssima. É lógico, nós temos também pessoas que contribuem, mas não é o centro. O centro da TI são servidores da própria prefeitura, pratas da casa, e que vivem ganhando premiação. Por exemplo, a nossa videoconsulta estava pronta. A pandemia só fez com que o Conselho Federal de Medicina autorizasse. Estava pronta, a gente estava tentando implantar há muito tempo, né? O home office já era uma realidade em Vitória. Tanto é que eu não vou voltar com atendimento presencial na maioria das atividades. Por quê? Porque nós estamos atendendo melhor, economizando energia, água, luz, telefone, economizando, fazendo com que o servidor não tenha que entrar no trânsito, melhorando a mobilidade urbana, melhorando a qualidade de vida do servidor, que está ficando mais tempo com sua família. Para que eu vou trazer? E está atendendo melhor, está batendo recorde de atendimento. Para que eu vou trazer essa pessoa de volta para a prefeitura? Com que justificativa? O home office é uma tendência, os serviços no mundo vão ser cada vez mais em home office. Então, essas decisões têm que ser decisões feitas com a mudança de cultura na própria estrutura da prefeitura. A nossa TI é exemplar e são prata da casa, pessoas da casa. Tá, pegando o gancho também que você falou das ciclovias, a gente está falando desse pós-normal, novo normal que está todo mundo falando, da pandemia mobilidade urbana. A mobilidade urbana, a gente está discutindo que a gente quer diminuir os carros, mas agora a gente está falando do ônibus, que a gente está tentando evitar essa superlotação. Como é que você vê nesse novo mobilidade urbana, nesse novo momento que nós estamos vivendo, que você sabe também, Luciano, que a gente vai ficar por um bom tempo? Não, eu acho que a gente vai ficar... vai modificar as nossas vidas para sempre. Não volta mais como era antes. Não volta, não. Porque, obrigada, também sempre falei isso. Porque mesmo que a vacina chegue, nós podemos ter a possibilidade de outras epidemias que também passem por períodos. Então, a gente está tendo um aprendizado sanitário que vai ser muito importante para a gente conviver a partir de agora. Né? Eu fui uma das primeiras pessoas que defendeu o uso de máscara no país. Se você olhar no meu Facebook, no dia 31 de março de 2020, eu estava falando antes de todo mundo que todo mundo deveria usar máscara. Eu me lembro que algumas pessoas disseram que não, epidemiologistas, inclusive, dizendo que não. Agora ninguém discute mais. Porque é uma coisa óbvia. Se você usa máscara, você impede a contaminação de outras pessoas e a outra pessoa que está usando máscara impede a sua contaminação. Diminui muito a contaminação.
Então, esse uso de máscara veio para ficar. Ninguém vai abrir mão mais de máscara em aglomerações. Aliás, os povos asiáticos já usavam máscara. Sim, a gente via no aeroporto, via em aglomerações e não sabia direito por que eles estavam usando máscara, porque já é um hábito. Então, esses hábitos foram mudados, né? Lavar as mãos, que sempre foi importante. Essa geração aprendeu a lavar as mãos para salvar suas vidas. Isso vai ficar. Álcool em gel, né? Então, tem uma série de medidas que foram tomadas que vão ficar. O novo normal é o novo normal. O nome já diz, não será normal como antes. Então, andar de coletivo lotado, nós vamos ter que discutir essas lotações exageradas, né, de coletivo, que no Brasil sempre foi muita gente andando em pé. Tudo isso vai ser que discutir. E o uso de bicicleta é fundamental para você dar uma alternativa. Em Vitória, a gente já estava... Vitória é considerada a capital das bicicletas. A pessoa, quando gosta de mim, fala que eu sou o prefeito das bicicletas. Quando não gosta, fala que eu sou o prefeito das bicicletas, né? Eu acho ótimo, porque ser prefeito das bicicletas é uma coisa que me honra muito, né? Até porque é um transporte sustentável, é um transporte saudável, e numa cidade com uma área geográfica pequena igual Vitória, é um transporte que ele pode ser principal para muita gente. A bicicleta compartilhada em Vitória tem uma das maiores número de viagens do Brasil, e o dia que é mais usado é quarta-feira. Não é sábado e domingo, é quarta-feira, porque é para transporte. A usuária do ano passado que mais usou a bicicleta compartilhada em Vitória é uma empregada doméstica, né? Então, a gente tem uma cidade... A região metropolitana de Vitória tem 2 milhões de habitantes. 2 milhões. A nossa cidade recebe 1 milhão de habitantes de segunda a sexta, mas sábado e domingo ela volta para o tamanho dela de 365 mil. Então, são 4 cidades, mais ou menos, de 400 mil habitantes, com algumas outras 2 cidades ou 3 pequenas, completando um conglomerado de 2 milhões de habitantes. Esse conglomerado, em Vitória, pelas características, nós temos 2 características em Vitória que nós temos que explorar. O espaço pequeno, os trajetos em Vitória são sempre, na maior parte, menores do que 5 quilômetros, e o aquaviário, que como a Vitória é uma ilha, tem que usar o sistema aquaviário integrado com ônibus e bicicleta. Esse sistema já existiu, se encerrou porque não era sustentável, né? O que é sustentável? Não se sustenta, não era viável, e agora ele volta num novo modelo, está sendo estudado para integrar o sistema de transporte metropolitano. Tá, uma pergunta, eu tenho mais 2, porque a gente combinou aqui, a gente está falando com o Luciano, que está cheio de coisa para fazer. Deixa eu te fazer 2 perguntas. Uma que está todo mundo aqui te fazendo, quando você fala da sua cidade, que você inseriu aplicativos, a equipe da TI. Como é que você conseguiu o engajamento do servidor público? Você sabe, eu posso falar como servidora pública, que eu sou, que todo mundo fala que não consegue esse engajamento, e você conseguiu trazer esse engajamento e esse pertencimento para o servidor público. Qual foi, me diz para nós, como você conseguiu essa ação? É um processo de mudança cultural, Iula. Eu mesmo tive que passar por isso. Nós todos aqui, da nossa live, somos seres do século passado, analógicos. Nós aprendemos a passar página de revista e de jornal. A garotada hoje aprende a correr páginas em iPads, celulares, etc. Eu tive que aprender isso. Por exemplo, agora entrou uma nova rede social chamada TikTok. Sim. Eu entrei no TikTok há 4 ou 5 meses atrás. Eu confesso a você que quando eu entrei as primeiras vezes, eu não conseguia nem entender o que estava acontecendo. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. A linguagem era totalmente moçada, diferente. É da galera. Mas essa galera, daqui a 5 anos, ela vai estar na fase adulta e ela vai ter uma nova linguagem que a gente não compreende. Então, eu e todos nós precisamos de renovar o tempo todo, que as coisas vão acontecendo. Entrou uma rede nova, a TikTok, tem mais usuários que o Facebook, que o Twitter, que o Instagram. Obrigatoriamente nós temos que conhecer essa rede. Hoje eu consigo postar no TikTok próximo um pouco do que eles estão, da linguagem do TikTok, mas o mais importante, eu consigo entender o que está sendo postado ali. Os meus 2 filhos, um de 11 anos e de 13 anos, me dão banho no TikTok. Sabe? Eles têm uma linguagem ali que é completamente diferente, é uma ferramenta, uma nova ferramenta. Então, se amanhã aparecer outra ferramenta, também a gente tem que estudar, é uma mudança de cultura. Por exemplo,
eu tinha o hábito de colocar papelzinho no bolso com caneta e ir anotando as coisas. Um dia eu tirei a caneta do bolso, tirei o papel e me forcei a escrever no telefone celular. Foi dificílimo. Eu apanhei muito, mas hoje eu não uso mais caneta. Caneta é um negócio que eu uso raramente, porque eu uso meu celular. Porque na hora que eu digito na minha plataforma de celular, acabei de digitar, aquilo ali eu apago, eu colo, eu edito, e no papel eu não faço nada disso. Então eu já passo ali por e-mail, passo por Twitter, passo por WhatsApp. Quando eu recebo alguma coisa por WhatsApp, eu copio e colo para um secretário imediatamente. Então é uma ferramenta, a gente tem que aprender, e é uma mudança cultural. Eu me lembro quando a gente falava disso, colocava serviço, as pessoas pegavam o computador, às vezes eu via um computador cheio de papelzinho colado. Essa é a característica básica de quem tem a cabeça analógica e está com o aparelho digital na frente. Como é que você tem que fazer? Você tem que ir tirando os papeizinhos e aprendendo a usar as ferramentas que estão lá dentro. É um processo. Não existe nada melhor do que o exemplo. Se eu chego para um servidor e começo a debater com ele um novo modelo, nós vamos nos desgastar muito. Mas se eu apresento alguma coisa que vai dar um resultado para ele trabalhar melhor, em pouco tempo ele vai aceitar. É aquela história, né? O que você faz tanto barulho que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Ou seja, o exemplo é muito mais forte do que o que você fala. Então, eu tenho que usar o tempo todo. Por exemplo, eu disponibilizo o meu WhatsApp para todas as pessoas da cidade. Eu não precisei de forçar nem de pedir nenhum secretário para fazer isso. Eu nunca pedi. Agora, o que acontece? A pessoa fala, eu falo com o prefeito, não falo com você. E ele começa a ficar numa situação muito difícil. Ele vai ter que disponibilizar também o celular dele. Tá, para finalizar, eu gostaria que você fechasse, porque a gente, até pelo seu tempo, qual o exemplo que você dá? Porque, assim, Vitória, a gente olhou essa pandemia, vocês tiveram um sucesso, vocês conseguiram fazer o engajamento. O que você traz para outros prefeitos, o que vocês viram e estão fazendo, que fizeram a diferença para vocês conseguirem trabalhar ou sair bem dessa pandemia que não teve tanto impacto em Vitória? Iula, o recado que você dá para todos os prefeitos e os futuros. Primeiro que isso não é uma obra só da prefeitura, ok? Tá. A cidade de Vitória é uma cidade muito avançada do ponto de vista de cidadania. É uma cidade muito avançada. Isso não foi obra da minha gestão, ela é uma cidade muito avançada. Eu sempre fui apaixonado por Vitória, fui vereador aqui por 4 mandatos, fui deputado estadual, secretário de Educação em Vitória em 2001, secretário de Saúde em Vitória em 2003, sempre quis liderar essa cidade, sempre tive sonho de ser prefeito. Deus me deu a possibilidade e a população de ser prefeito 2 vezes. Eu estou terminando agora 31 de dezembro, absolutamente realizado. E o meu segundo sonho também está se realizando, que era o seguinte, eu tinha um sonho de chegar no final dos 8 anos muito bem avaliado, fazendo um segundo mandato melhor do que o primeiro. Está acontecendo. Isso é muito difícil. Geralmente, sim, o segundo mandato é pior do que o primeiro. Nosso segundo mandato está sendo muito bem avaliado também. E os meus 2 filhos são julgados, a minha mulher também, são julgados pelo que eu faço, pela imagem pública minha. Meus 2 filhos chegam na escola, eles antes de falar, eles já estão sendo julgados pelo que eu faço. Então, eu tinha muita vontade de terminar o governo bem avaliado para que eles ouvissem só coisas boas. Seu pai é um prefeito honesto, trabalhador. Então, eu estou, assim, plenamente realizado. A dica que eu queria dar para as pessoas é o seguinte, confie na corresponsabilidade, estimule a corresponsabilidade. Líder não manda, líder não briga, líder não joga uns contra os outros, não divide. Líder não faz as pessoas botarem para fora o que elas têm de pior. O líder junta, o líder agrega, o líder motiva, o líder faz os olhinhos das pessoas brilharem e o coração bater mais forte. Olha que bonito. Lindo. Né? O líder faz isso. Você tem que fazer isso com as pessoas. Você tem que fazer as pessoas sentirem o seguinte, cara, eu quero acompanhar esse processo. Eu quero participar. Isso é um aprendizado, você tem que fazer isso o tempo todo, tem que confiar nas pessoas. Por exemplo, prefeito, vamos prender as pessoas que não estão fazendo isolamento social. Não vou. Isso é uma fantasia. Eu vou insistir na corresponsabilidade. E ela dá resultado, ela aparece. No calçadão, depois que a gente pintou lá, agora tem que botar a guarda, hein, prefeito? Tem que botar a guarda para fiscalizar. Não.
Nós vamos botar a guarda para fazer campanha educativa, mas as pessoas vão compreender aquilo e elas vão, em pouco tempo, mudar o comportamento. Bicicleta compartilhada, vão roubar as bicicletas compartilhadas, prefeito? Ninguém rouba bicicleta compartilhada aqui. O sistema sem estações até tinha roubo. Agora, o sistema com estações definidas, que é um sistema mais fácil de você controlar onde estão as bicicletas, o índice de depredação é muito pequeno. Então, você tem que confiar nas pessoas. É lógico que é um aprendizado. Você tem aí agressão, você tem áreas que vão ter depredação, mas você tem que insistir nisso. Por exemplo, nós pegamos todas as áreas de terreno baldio em Vitória que pudemos e construímos campos de grama sintética com refletores. Acabamos de inaugurar agora um campo no alto do Sabará, no alto do Forte São João, que é uma comunidade de Vitória, em uma comunidade alta, popular, um bairro popular. Está lá o campinho de grama sintética. Ah, vão quebrar? Vão nada. Nós temos campos de grama sintética com 6 anos que a própria comunidade está cuidando, ela mesma cuida. Então, tem que confiar nas pessoas e liderar. Liderar no bom sentido, juntar as pessoas. O ser humano, ele tem muita coisa boa dentro dele. Você tem que puxar as coisas boas e não levar em consideração ou fazer um processo de anular aquilo que vem para destruir e puxar o que é bom, o que é positivo. É um processo. Você tem que exercer isso o tempo todo. Os candidatos a prefeitos, candidatos, sei que você está nessa caminhada aí, sabe, quem decide a eleição é Deus e a população. Aqui em Vitória nós enfrentamos poderosos de tudo quanto é lado. Quebraram a cara, perderam a eleição. Algumas pessoas diziam que eu estava maluco quando eu fui disputar a eleição. Eu falei, não, quem decide a eleição é Deus e o povo. Eu vou andar essa cidade, casa por casa, e fiz isso. E vou conversar com todo mundo e vou pedir uma oportunidade, porque eu estou preparado para ser prefeito. Graças a Deus aconteceu. Lógico, não aconteceu a primeira vez. Mas não aconteceu a primeira vez. Eu disputei a eleição em 2008, tivemos uma boa votação, mas não fui eleito. E em 2012 eu fui eleito, em 2016 reeleito. Vou puxar a sua sardinha, mas quando você fala de liderança, para ser um bom líder na área pública tem que ter espírito público. Então, quando você fala para nós e dá uma aula para nós aqui, Luciano, e diz isso dessa gestão compartilhada, são pessoas que têm espírito público. Eu acho que para gerenciar uma cidade tem que ter um exemplo que nem você, de espírito público, e que você trouxe para a cidade um pertencimento. Então, eu acho que esse é o exemplo que você está trazendo para nós, que para gerenciar uma cidade tem que ter esse espírito público que você nos deu agora, uma honra de estar com você, como está todo mundo aqui encantado com você. Quero te agradecer muito por essa aula, por mostrar essa pessoa que você é, com esse espírito público. Eu acho que a gente precisa ter em todas as cidades pessoas que nem você, com esse espírito público de fazer para a cidade, para todos, e como você falou, uma cidade que todo mundo é prefeito. Eu só tenho que te agradecer por esse encontro aqui. E estão pedindo para você vir para cá comer pão de queijo e conhecer Poços de Caldas. Muda para Minas. Com certeza. Olha, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem que gostar do que a gente faz. A política, eu sou apaixonado pela política. A política está sendo muito agredida, as pessoas estão chateadas com o resultado ruim da política e agridem a política. Isso é usado, inclusive, por oportunistas, né? Sim. Essa história, por exemplo, de nova política, eu não gosto muito dessa história, não, porque nova política passa a mensagem que tudo que é novo é bom. Eu conheço o novo carcomido, eu conheço o novo corrupto, eu conheço o novo oportunista, eu conheço o novo despreparado. E também conheço pessoas que estão há muitos anos na política, que são preparadas, bem intencionadas e trabalham. Então, eu gosto do termo boa política, porque o termo boa política traz, na sua concepção, a junção de quem é novo, de quem é velho, de quem é muito velho, para poder fazer o processo de melhoria da política. E a gente tem que acreditar no processo da política, porque o mundo tem mais de 200 países. Não tem nenhum país desenvolvido que não tenha vereador, deputado, prefeito, governador, ministro ou similar. Ou similar. Deputado, também falei, vereador, ou governador, senador, ou similar. Olha só, gente, tem mais de 200 países no mundo. Não tem nenhum que seja desenvolvido que não tenha vereador, deputado, ministro, governador, prefeito, presidente ou
ministro ou alguma coisa parecida. Não tem. Então, esse mecanismo de organização por representação, ele funciona. Agora, o deputado, o político de uma forma geral eleito, ele leva consigo o quê? A cultura do povo que ele representa. Olha que coisa complicada. O político eleito leva consigo a cultura do povo que ele representa. Ele não veio de disco voador. Não. Ele não chegou aqui de um lugar... A pessoa, às vezes, fala assim comigo, vocês, políticos, falam, cara, vocês, o que é político? Político é um de nós com mandato. Não tem vocês, políticos. Nós que temos mandato com as pessoas que não têm mandato, somos a mesma cultura. Então, a cultura nossa leva a um procedimento que precisa de evoluir em alguns pontos e precisa de servir exemplo em outros. Então, o brasileiro tem coisas muito positivas e coisas que ele precisa evoluir. E ele leva isso consigo quando ele vai para um mandato, né? As pessoas acham que, no momento que ganha um diploma do TSE, a pessoa muda a cultura. Tem uma cultura, incorpora uma cultura de um país que ele acha que as coisas funcionam maravilhosamente bem. Eu estava conversando, vou falar o santo, não vou falar o milagre, eu estava conversando com uma pessoa de um país que tem um dos menores índices de corrupção do mundo. E eu falei com ele o seguinte, por que você acha que isso acontece lá? Ele falou, olha, primeiro que as nossas instituições são fortíssimas. Saiu fora da linha ética legal, é quase certo que você vai ser pego. E depois que a auditoria do nosso país é o tempo todo sendo feita, o tempo todo, e aí as coisas vão funcionando normal. Então, é uma organização que permite um sistema mais eficiente. Não tem mágica. Então, com essa decepção, sempre aparece gente que resolve tudo no gogó, né? Geralmente, gente que resolve problemas complexos com ideias simples. Uma pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, se o problema é tão fácil de resolver, por que ele não foi resolvido ainda? É porque ele não é fácil de resolver. As pessoas fazem discurso fácil. No gogó, na mesa de bar, todo mundo resolve os problemas do planeta. Agora, na hora que você vai executar, você começa a ver as dificuldades, porque cada ideia, cada mudança tem que vir acompanhada de uma mudança cultural, e isso leva tempo. A sua ideia tem que ser acompanhada pela cultura que você está vivendo. Se a sua ideia está muito à frente do seu tempo, você não vai ser compreendido. Você vai ficar falando sozinho. Então, você tem que arrumar uma forma de trazer as pessoas com a sua ideia, com a mudança cultural, juntos. Daí a importância da gestão compartilhada. Agarrado, todo mundo discutindo, com conselhos, ouvindo, porque aí vai todo mundo evoluindo junto. A gente aqui tem nossos desafios, tem as nossas incertezas, mas a gente sempre lança a mão do processo de gestão compartilhada. Luciano, muito obrigada. 19h59, nosso combinado. Isso aí. Quero agradecer muito a sua participação, como todo mundo aqui está falando, uma aula fantástica que você nos trouxe. Eu quero que todo mundo, a gente vai replicar isso aqui, todo mundo falando, há uma lavada aqui, tá? Em saber que a gente tenha pessoas como você de exemplos que a gente possa acreditar, que a gente forma uma rede que pode transformar esse Brasil ainda. Então, eu só tenho te agradecer por essa participação, tá bom? Muito obrigada. Deixa eu terminar fazendo duas observações. Primeiro, o seguinte, o livro da gestão compartilhada, fantástico, ele pode ser adquirido não, a Fundação Astrogildo Pereira repassa esses livros para aprendizagem, para formação política. Então, tudo que eu estou falando aqui estão nesses livros. Então, você, como grande líder aí, pode entrar em contato com a Fundação Astrogildo para conseguir exemplares. Já tenho o meu. Então, já que eu vou pedir. Aí que quer saber que legal. Legal. Então, tá bom, vou cobrar deles, então. E a outra coisa é o seguinte, tem uma pessoa muito querida de todos nós que disse o seguinte, a política é a arte mais nobre de fazer bondade, de fazer o bem. Olha só, a política é a forma mais nobre de se fazer o bem.
quem falou isso foi o Papa Francisco, né? Não foi um outro político. Então, bater na política, desacreditar na política, é levar todo mundo para um lugar sem saída. Não existe saída fora da boa política. O que a gente tem que fazer é a boa política, lutar pela boa política, acreditar na boa política, né? E isso é um processo de construção, inclusive de conhecer as ferramentas, as possibilidades de se transformar conflitos em consenso. O que a política faz? A política pega conflitos que são legítimos. O que é um conflito legítimo? Conflito legítimo é aquele que os dois lados têm 100% de razão. Em casa, com os nossos filhos, quando os dois têm 100% de razão, você vai ter que exercer uma criatividade enorme para poder mediar aquele conflito. Quando um está errado e o outro está certo, é o conflito mais fácil de resolver. A política é a arte de achar o ponto de equilíbrio entre conflito de dois lados que 100%, os dois lados têm 100% de razão. Essa mágica, entre aspas, só a política faz. Nada faz isso. Só a política faz. Só a política tem a capacidade de achar o ponto de equilíbrio. É uma coisa linda, a boa política. Eu sou fã, acredito, e a saída de todos os nossos desafios está na boa política. Também concordo com você. Então, tá bom. Muito obrigada novamente por estar aqui. E já está todo mundo me pedindo aqui, eu quero um livro. Então, tá, eu vou pedir, vou cobrar. Aí, peço o pessoal que quiser acompanhar nas redes sociais, porque eu posto notícias. Hoje mesmo eu já postei nas minhas redes sociais. Na sua particular, Luciano Rezende. Hoje eu postei o trabalho de médicos voluntários na Prefeitura de Vitória. Então, é legal. O meu Facebook é Luciano Rezende 23. Luciano... Junto, né? 23. Tá, já anotei. O meu Instagram é Luciano Rezende com Z, né? O meu Instagram é Luciano Rezende Vix. Tá. Luciano, tá. Okay? E o meu Twitter é @Luciano Rezende. Tá. Então tá bom. Já passei aqui para a galera. É só acompanhar. Procurar Luciano lá. Porque todo dia eu posto, a gente discute, eu respondo, a pessoa vai falar, é você mesmo que responde suas coisas? Sim, sou eu. Eu que respondo tudo ali. Então tá bom, então tá jóia. Então agora, agora você já tem mais seguidores. O TikTok também é @Luciano Rezende Vix. É igual o Instagram. Tá bom. Então tá jóia. Então tá bom, muito obrigada. Valeu, boa noite a todos. E quando puderem, visitem a Vitória. Os mineiros são nossos irmãos, estão sempre aqui. Então é uma honra muito grande. Não, cidade maravilhosa, conheço. Venham aqui comer uma moqueca capixaba, uma torta capixaba e curtir o mar. Então tá bom, combinado. Tá bom? Muito obrigada. Tchau. Valeu. Obrigado.